Bom dia, turma. Bom dia a todos e a todas. Vamos para mais uma sexta-feira, graças a Deus. Semana abençoada e onde nós realizamos muitas atividades. Graças a Deus estamos finalizando mais uma semana. Muito bem. Então vamos aqui para a disciplina de Geografia da matéria-prima à mesa do consumidor, certo? Na última aula nós falamos do campo para a cidade, da cidade para o campo. Então vamos agora da matéria-prima à mesa do consumidor. Então vocês abram aqui o livro de vocês na página 310. Vocês vão se deparar com esse texto aqui, com estas imagens. E vamos entender como que esta matéria-prima chega às nossas mesas, né? Nós que somos os consumidores, que compramos, tá certo? Então vamos ler o texto aqui. Você sabia que muitos produtos que utilizamos em nosso dia a dia passam por diversas etapas em sua produção antes de chegar até nós, os consumidores? Com certeza, né, crianças? Porque aquilo que chega nas nossas mesas teve todo um processo. Inclusive, nas últimas aulas, nós até falamos sobre isso, né? Que vem da parte rural, da parte rural vai para as indústrias, onde aquele produto passa a ser industrializado. Depois da indústria vai para os supermercados, nós vamos lá, compramos e em seguida vamos consumir aqueles produtos, né? Então, continuando aqui o texto. As roupas que vestimos, por exemplo, são resultado de um processo de transformação do algodão em tecidos. Nós também vimos sobre isso. Que depois são utilizados para a confecção de peças de vestuário. Nós vimos isso aí até numa das aulas, nós vimos sobre a questão do algodão, né? Que ele é retirado ali da natureza e o algodão ele é transformado em tecido e assim se faz a confecção de roupas. Então veja a seguir o exemplo do trigo, uma matéria-prima. Deixa eu só mudar um pouquinho aqui de cor. Ok. O exemplo do trigo, tá bem que o trigo, uma matéria-prima utilizada na produção de diferentes produtos, como no preparo de pães. O que são matérias-primas? Eu já até assim falei para vocês sobre matérias-primas e vamos reforçar ainda mais. Olha, os materiais de origem vegetal, animal e mineral utilizados na fabricação de outros produtos são chamados de matérias-primas. Então, é aquilo que você retira de origem vegetal. Um exemplo, você pode retirar ali plantas, tá? Plantas, árvores. Dessa árvore você vai retirar a madeira. Então a madeira ela vem da planta, não é isso? Então a madeira ela é uma matéria-prima, tá? Origem animal e mineral, tá? Então quando é retirado da natureza, esses tipos de matérias-primas, eles são transferidos para indústrias, né? Então, vamos aqui. O trigo tem uma plantinha específica, né? Tem uma plantinha específica que é o trigo. Então, do trigo é retirado
é retirado da natureza e levado para as indústrias. Aí do trigo, ele pode ser produzido para fazer pães. Do trigo pode ser feito bolos também, tá certo? Então é do trigo. O trigo é a matéria-prima. Então, muito bem. O trigo, depois de colhido, o trigo é transportado até a indústria para ser transformado em farinha, entre outros produtos. Então, ele pode ser utilizado para fazer pães, para fazer bolo, para fazer farinha. Então, o trigo ele tem várias utilidades, certo? Por isso que o trigo ele é chamado de matéria-prima. Certo. Vamos aqui para o próximo. Cite 3 produtos que você utiliza em seu dia a dia e a principal matéria-prima utilizada na fabricação de cada um deles. Vocês podem citar 3 produtos, tá, que você utiliza no seu dia a dia e qual a matéria-prima utilizada. Vou dar aqui um exemplo para vocês. O leite. O leite. Qual é a origem do leite? Vegetal, mineral ou animal? O leite. O leite é de origem animal, porque vem da vaca, né? Então, esse leite que vem da vaca, esse leite, ele é a matéria-prima, tá? Porque ele foi retirado da origem animal, entenderam? Então, o que eu posso fazer com esse leite? Eu posso fazer queijo, eu posso fazer iogurte, não é? Então, o leite, ele tem... Você pode fazer algumas coisas com ele, tá? Mas ele só pode ser transformado em leite, em queijo, para fazer o queijo, o iogurte, ele vai para a indústria para poder se transformar nesses produtos, tá? Aí vocês podem pensar em outros produtos que você utiliza no dia a dia. 2. Em seguida, a farinha de trigo é transportada até a panificadora para ser transformada em pães, bolos, biscoitos, etc. Tá? A farinha de trigo, tá? Lá no começo é o próprio trigo, que são os grãozinhos, né? O trigo. São os grãozinhos. Quando ele sai da agricultura, da atividade agrícola, ele vai ser transportado para uma indústria. Quando chega na indústria, esse trigo ele é transformado em farinha, entre outros produtos, mas o principal é farinha. Essa farinha, ela vai até a panificadora. Quando chega na panificadora, aí o padeiro que ele vai utilizar essa farinha para fazer pão, para fazer bolo, para fazer biscoito, ok? Mas a matéria-prima para fazer pães, bolos, biscoitos é o trigo, ok? Que vem da origem vegetal, certo? E aqui, finalmente, os produtos feitos com a farinha de trigo chegam à mesa do consumidor. Aquele pão que nós comemos praticamente todos os dias, bolo, biscoito, são feitos com trigo, né? A farinha do trigo, não aquele grãozinho de trigo não, porque é a matéria-prima. De lá ele vai para a indústria, da indústria ele vem para as panificadoras, aí é feito os pães, os biscoitos, certo? Os bolos, tá bom? Muito bem. Voltando aqui, cite 3 produtos. Nós falamos do leite. Outro exemplo que eu posso dar para vocês. Vocês conhecem aquela planta chamada seringueira? Pois é, da seringueira é retirado um líquido dela, é como se fosse um leite branco chamado de látex. Esse líquido é chamado de látex, né? E esse látex, ele é a matéria-prima. Então,
Esse líquido branco que sai da seringueira, ele é transformado, ele vai para a indústria ser transformado em borrachas. Todos os tipos de borrachas que vocês possam imaginar. De pneus e até mesmo essa borracha que vocês utilizam para apagar no caderno. É feito dessa matéria-prima que é o látex, que é de origem vegetal, tá? Muito bem. Então, tudo que chega nas nossas mesas hoje tem toda uma origem, não é verdade? Tem toda uma origem, tem todo um processo, certo? Então, quando chega prontinho as nossas mesas, levou um tempo para ser industrializado, né? Para chegar nos supermercados. Então, realmente tem todo um processo, tá certo? Então, muito bem. Turminha, vocês têm duas atividades para fazer, 312 e 313, no qual vocês vão descobrir algumas matérias-primas das imagens que tem, tá? Tá super fácil, não está difícil, mas qualquer dúvida você pode me procurar, tá? Então, até a próxima. Deus abençoe vocês. Tenham um bom dia.